Olá, meus queridos alunos, aqui é o professor Micael Santos e eu vou tratar com vocês hoje um assunto que é sequência de letras, figuras e números. Como é que eu faço para saber qual letra, qual figura, qual número ocupa determinada posição em uma sequência infinita, né? Vamos dar uma olhadinha? Eu tenho alguns exemplos aqui para vocês, tá? Primeiro exemplo, olha só. Considere a sequência abaixo como infinita e responda. Que sequência, professor? Essa daqui, ó. Começa com asterisco, interrogação, exclamação, hashtag, arroba e cifrão. Continuando a sequência, o próximo aqui vai ser um asterisco, tá? E depois do asterisco? Depois do asterisco teremos uma interrogação. E depois uma exclamação. E depois um hashtag. E assim por diante. Então veja, essa primeira aqui, o asterisco, é a nossa primeira figura, né? Uma sequência, não é figura, um símbolo, né? A exclamação vai ser a segunda, a interrogação a segunda, a exclamação a terceira, hashtag a quarta, o arroba a quinta, o cifrão a sexta. A sétima, o sétimo item dessa sequência será igual ao primeiro. Então esse aqui é o sétimo, esse aqui é o oitavo, esse é o nono, esse é o décimo, e assim por diante. Os símbolos vão se repetindo aqui infinitamente, tá? Seguindo essa linha, qual será a décima figura? Bom, nesse caso é fácil, tá vendo? Foi só completar a sequência. A décima figura será a nossa hashtag, tá? Está fácil, porque foi só completar até o décimo termo, né? Mas e se não fosse assim? Como é que a gente faria? Bom, a gente sempre pega o número que a gente quer, que é o número da posição, né, que é a décima figura, e a gente divide pela quantidade de elementos que tem uma sequência completa. Repara que uma sequência completa, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens, né? Começa lá do asterisco, vai até o cifrão, ou seja, tem 6 itens. Então a gente vai pegar o 10, dividir por 6. Vai dar 1 com o resto 4. E a gente para a conta por aqui, tá bom? Esse 1 significa um conjunto, uma sequência completa. Então, tem uma sequência completa com esses elementos aqui marcados em amarelo, né? E esse 4 significa que a segunda sequência não está completa. Ela tem 4 elementos. Ou seja, você conta aqui 1, 2, 3, 4. Então a quarta figura será o asterisco, certo? Seguindo esse mesmo conceito, vamos fazer aqui a B. E a 23ª figura? Mesma coisa. A gente vai pegar 23 e dividir por 6. Por que 6? Porque a sequência tem 6 elementos. Nós teremos 3 vezes 6, 18. 18 para 23, 5. E a gente para a conta por aqui. Então serão 3 sequências completas, né? 3 conjuntos completos, mais 5 elementos do próximo conjunto, né? Então a gente vem aqui em cima, 1, que é o asterisco, 2, que é a interrogação, 3, que é a exclamação, 4, que é o hashtag, 5, que é o arroba. Então a 23ª figura será nosso arroba. Isso é importante porque em alguns casos, como no primeiro exemplo aí da alternativa A décima figura, foi só completar a sequência e achar o décimo termo aqui, foi facinho, né? O 23º também não seria muito difícil, você conseguiria fazendo um por um até chegar ao 23. Mas e se fosse igual o C aqui, a alternativa C, o exemplo C, milésima, duzentésima, 34ª figura, ou seja, a figura que está na posição 1234. Já pensou aí, fazendo toda a sequência até chegar lá? Não ia ser legal, né? O que a gente faz? A gente vai pegar esse 1234 e dividir por 6. Porque é a sequência, né? Tem 6 termos. 12, 6, 12, para 12 nada, baixo 3. Não dá para dividir por 0, baixo 4. Vai ficar 5 vezes com o resto 4. Então, olha, para chegar no termo 1234, teremos 205 sequências completas de 6 elementos e vão sobrar 4 elementos na sequência de número 206. Então a gente vai lá em cima,
primeira é o asterisco, segunda a exclamação, a interrogação, terceira exclamação, o quarto elemento é a hashtag, ou seja, a figura que vai estar na posição 1234 é hashtag. Então dessa forma a gente consegue achar de maneira muito fácil qual vai ser o elemento que vai ocupar aquela posição. Vou passar mais um exemplo, olha só. Ana tem adesivos das cores amarelo, azul, vermelho, verde e rosa. Ela vai pegar o seu caderno, vai colocar um por página e ela quer saber qual é a cor do adesivo que estará na página 12. Mesma coisa. Primeiro, identificar aqui quantos elementos nós temos na sequência. Então, 1 amarelo, 2 azul, 3 vermelho, 4 verde e 5 rosa. Repara que quando ela for para a página 6, a sequência volta aqui para o começo de novo. Ou seja, ela vai colocar de novo amarelo, azul, vermelho, verde e rosa na 10ª página. Na 11ª, volta aqui para o primeiro amarelo, azul, vermelho, verde, rosa e assim por diante. Então, qual é o adesivo que vai estar na página 12? Então, veja, se a gente for contar aqui, ó, amarelo, azul, vermelho, verde, rosa, a página 5 vai estar o rosa, na página 6 o amarelo, na 7 o azul, na 8 o vermelho, na 9 o verde, na 10 rosa, na 11 amarelo, na 12, então, a gente vai estar com adesivo azul. Repara que tanto o 7 quanto o 12, se nós dividirmos por 5, que é o total de elementos dessa sequência, os dois terão resto 2, né? Então, para saber qual estaria na página 12, a gente poderia simplesmente dividir por 5, sendo 5 a quantidade total de elementos na sequência. Então, teremos 2 com resto 2. É esse resto aqui que nos importa. 2 quer dizer que ele vai usar esse 2 aqui, ó, esse 2 pintado de verdinho aqui, quer dizer que ele vai ser duas sequências completas, né? 2 completos. E vão sobrar 2 elementos. Então você vem em cima e conta 1, que é o amarelo, 2, que é o azul. Então o elemento, o adesivo que estará na página 12 será o azul. E na página 21, o procedimento é o mesmo. A gente vai fazer 21 dividido por 5, que vai dar 4 com o resto 1. Então são 4 sequências completas e um adesivo da próxima sequência. Um é amarelo, ou seja, o adesivo que estará na página que ocupará a posição 21 é o amarelo. E na página 50, adivinha, o procedimento é o mesmo. A gente vai fazer 50 dividido por 5. Só que olha a curiosidade. Vai dar 10 com resto 0. Poxa, como assim, professor, resto 0? Quer dizer que o adesivo que vai ocupar a posição 50 é o rosa. Por que o rosa? Porque 5, que é o último número da sequência, ele é divisor de 50, né? 50 é múltiplo de 5. Então, quer dizer que não sobrou nenhum adesivo, ou seja, foram 10 sequências completas. 10 sequências completas e só. Não teve mais nenhum adesivo, não sobrou nenhum adesivo para a gente completar a próxima sequência. Entende? E, então aqui seria o rosa, né? 50 é o rosa. E na página 98, a gente faz o mesmo procedimento. 98 dividido por 5, dá 1 aqui com o resto 4. Baixo 8, dá 9. 5 vezes 9, 45. Para 48, 3. Então, de novo, são 3 sequências completas, né? 3 sequências completas. E 19 sequências completas, né? E 3 elementos para o próximo. 3 aqui é o vermelho. Então, na página 48, teremos o adesivo vermelho. Tá certo? Mais um exemplo. Vamos lá. No exemplo 3, nós temos uma sequência de figuras. Então veja que as figuras elas seguem um padrão de um para o outro. Ela tem que seguir, né? Senão a gente não consegue fazer. Veja aqui que na primeira figura, todas as figuras, né, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisões. É um hexágono dividido em um hexágono regular, dividido em 6 partes bonitinho. E você vai perceber que ali na primeira posição, na primeira figura, ó, figura de número 1, o que está pintadinho de preto está nessa posição. Na figura de número 2,
já está na posição aqui da direita. Na figura de número 3, na posição aqui de baixo. Na de número 4, nessa posição. Na de número 5, nessa. E na número 6, nessa posição. Perceba que quando ele vai na sétima posição, a sétima figura, ela já é igual à primeira figura. Ela já volta para o mesmo lugar que estava o da primeira figura. Olha só. Ou seja, essa nossa sequência não tem 7 termos. Ela tem 6 termos. Porque o sétimo termo já é igual ao primeiro. Então a gente para no sexto. O sétimo já é igual ao primeiro. Certamente o oitavo vai ser igual ao segundo, o nono igual ao terceiro e assim sucessivamente, né? Como vocês já devem perceber, qual a figura estará na posição 9. Então a gente vai pegar 9 e dividir por 6, que é o número de termos da sequência, né? 9 dividido por 6 dá 1, com o resto 3. Ou seja, uma sequência completa e 3 elementos na segunda sequência. 1, 2, 3. Então será a figura de número 3. Então o elemento que estará na nona posição é igual ao elemento que está na terceira posição. E na posição 15, a gente vai pegar 15 e dividir por 6. Vai dar 2, com o resto 3. Perceba que, novamente, o elemento da 15ª figura é também a figura 3. Então, o elemento 15 e o elemento 3 são os mesmos. E na 37ª posição? De novo, a gente vai pegar o 37, dividir por 6, que dá 6 com o resto 1. Então, é a figura 1. E, por último, o elemento que está na posição 635. Então, repare que seria muito fácil fazer o nona figura, a 15ª figura, até a 37ª, né? Você ir contando um por um, mas depois de um certo tempo fica inviável. Então é mais fácil fazer por esse método que eu estou mostrando para vocês, tá? 635, aqui dá 0, baixo 3, não dá para dividir, baixo 5, vai dar 5 vezes 5 vezes 6, 30, para 35, 5, 105 sequências completas e 5 elementos, né, 5 figuras do próximo padrão, da próxima sequência. Então será a figura de número 5, tá? Então nesse caso a gente usa o resto para definir a posição dessa figura, né? Vou passar um último exemplo aqui. Então observe a sequência de figuras. Você vai observar que de uma figura para outra acontece alguma coisa, matematicamente falando, claro, né? Você vai perceber que ela aumenta a quantidade de quadrinhos. Então a primeira figura tem 4 quadrados, a segunda figura tem 8 quadrados, a terceira tem 12, a quarta tem 16 quadrados. Então o que a gente consegue dizer aí? Que de uma figura para outra aumenta em 4 a quantidade de quadradinhos. Então, se essa é a primeira figura, essa é a segunda, essa daqui é a terceira, essa é a quarta, a gente consegue definir, consegue deduzir que para a quinta figura a gente vai pegar o 16 e vai somar 4, nós teremos 20 quadradinhos. E para a sexta figura, a mesma coisa. A gente vai pegar a quinta figura e somar 4 quadradinhos. Ou seja, nós teremos 24 quadradinhos na sexta figura. E assim por diante. Vamos supor que eu coloque aqui o seguinte. E na figura... sei lá, na 35ª figura, quantos quadradinhos vai ter até lá, né? 35ª, a partir da primeira, você vai perceber que a gente vai aumentar 34. Você pega a primeira, soma 34, que dá 35, né? E de cada aumento, a gente aumenta 4. Então, vou fazer 34 vezes 4. E aí a gente soma com as 4
os 4 quadradinhos que tem na primeira figura, né? Porque aqui a gente está colocando 136 são só os incrementos, ou seja, a 35ª figura terá 140 quadradinhos, certo? Então essa é uma explicação com alguns exemplos aí que a gente vai poder usar para resolver a maioria dos exercícios que nós temos desse assunto, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer novidade, coloca nos comentários aí abaixo que eu terei prazer de responder para vocês. Vou deixar aqui embaixo uma lista com alguns exercícios para vocês praticarem também, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.